Domingo passado nós falamos sobre Romanos 8:1, né, sobre a condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje, eu quero frisar um pouco mais este tema. Domingo passado nós falamos sobre quem executou esse plano redentor, né? Como funcionou essa dinâmica da salvação, né? Deus Pai planejou, né? Enviando seu Filho, o Filho executou, e o Espírito Santo ele nos ampara nesse processo de santificação, que é a ênfase do capítulo 8. E hoje nós relembraremos algumas coisas de uma forma bem mais clara. Eu quero que vocês entendam muito bem este versículo. O versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O capítulo 7, né, nós passamos todo ele, e Paulo ele traz a parte mais desoladora da humanidade. E ele chega ao ponto de dizer assim: miserável homem quem sou. Eu sou um homem miserável. Então se você chegar e escutar isso, poxa, a miserabilidade do homem. Não estava conseguindo se salvar pela lei. Não estava sendo eficiente. Paulo estava dizendo assim: olha, eu não consigo de jeito nenhum. Agora, no capítulo 8, Paulo ele sobe na exultação máxima. E ele diz para este mesmo homem: não há mais nenhuma condenação. Isso é maravilhoso. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Observei algumas coisas. No capítulo 7, o Espírito Santo, ele aparece uma única vez. A centralidade do capítulo 7 é o eu. Fala sobre como se faz para guardar a lei, eu. A centralidade do Espírito do capítulo 7 é justamente o homem, o eu. Termina nessa frase: miserável homem que sou. Agora, o capítulo 8, se você notar bem, e nós vamos ver isso com muita frequência, a expressão do Espírito Santo aparece 17 vezes. 17 vezes. E o resultado é vida. No capítulo 7, o eu aparece no centro, o resultado é condenação. Mas agora, no capítulo 8, a ênfase está atribuída a Cristo, ao Espírito Santo, aparece o resultado é vida. Então, o capítulo 8, então, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sem condenação. É algo que não soa bem. Aos nossos ouvidos parece que, poxa, dentro da religiosidade que nós estamos vivendo, precisa haver uma condenação. Não, se você fizer alguma coisa errada, você vai ser condenado. Mas é justamente isso. Então, o início do capítulo 8 começa sem condenação. Se você ir lá no final do capítulo 9, do capítulo 8, sem separação. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Então o início começa do capítulo 8 sem condenação, no final termina com sem separação. Que maravilhoso. São pequenos detalhes que nós podemos nos ater. E agora, o que liga esses dois pontos é o que realmente interessa para nós. São verdades, são a essência da graça e da verdade do Evangelho. Esse banquete que esse capítulo nos proporciona para aqueles que realmente têm carência, têm fome de Deus. Spurgeon, ele vai dizer assim, quando ele comentou o capítulo 8, ele diz assim: muitas dúvidas, mas nenhuma condenação. Muitos castigos, mas nenhuma condenação. Muitas vezes até olhares reprovadores da parte de Deus Pai, mas nenhuma condenação.
E isso não é uma mera afirmação, mas isso está recheado de argumentos extremamente poderosos aqui. Não há condenação, e já vem uma explicação. Para quem não há condenação? Para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. É assim que nós nos comportamos, não sob o governo da velha natureza que nós constatamos lá em capítulo 7, mas sim agora sob o governo do Espírito Santo. E no versículo 2 continua dizendo: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Pois o que a lei era incapaz de fazer, por essa lei estar enfraquecida pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho, pela semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ninguém guarda a lei tão bem, quanto aqueles que não esperam ser salvos por ela. Mas eles entendem de que eles renunciam à confiança que eles têm nas próprias obras. E eles aceitam gratuitamente a justiça que vem da parte de Deus. Uma criança, geralmente, ela obedece melhor, sem desejar recompensa, do que propriamente o escravo, que está sob o temor do açoite, ou na esperança de um salário. É evidente. O motivo mais poderoso para nós vivermos em santidade é a graça de Deus. Não deve ser medo, não deve ser o temor do castigo, mas sim, é porque nós somos gratuitamente alcançados por essa graça. O homem natural sem a ação do Espírito Santo em sua vida, ele permanece escravo do pecado. Mas nós somos os filhos de Deus, nós fomos presenteados com uma nova natureza. Então, esse presente, essa ação, essa regeneração, a justificação, ela não elimina a velha natureza, mas ela tira o domínio dessa velha natureza. E assim nós continuamos, e aí nós vamos ver, capítulo 7 vai dizer que nós estamos sempre entre a luta, entre a lei do pecado e a lei da nossa própria mente. E nós vivemos em conflito. E quem sabe esse conflito é a maior evidência de que nós somos salvos. Spurgeon mesmo, ele diz, a maior tristeza para uma pessoa é ela pecar e conseguir viver em paz com esse pecado. Irmãos, não é que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos impecáveis. Nós pecamos. Mas um dia ainda vou pregar essa mensagem. Os benefícios do pecado. Como se tivesse benefícios. Mas a realidade é essa. Se nós pecamos e nós nos arrependemos, sentimos uma profunda tristeza por esse pecado, é uma clara evidência de que nós somos regenerados. Agora, se nós pecamos e continuamos em paz, a nossa consciência continua em paz com o pecado que nós acabamos de cometer, aí nós precisamos nos alarmar e nos desesperar. Às vezes, isso era um sistema de castigo arcaico, antigo, quer dizer, o corpo de morte. Muitas vezes o castigo para um assassino, bem antigamente, a condenação era ele ficar preso à pessoa que ele acabara de matar. Amarrado ao cadáver. E quem sabe isso seria muito mais eficiente do que hoje as prisões do Brasil. Isso também pode ser uma imagem de nós que recebemos uma nova vida. Mas ainda diariamente nós lembramos, ou às vezes sobe esse mau cheiro da nossa velha natureza. O pecado às vezes ele tenta dominar ainda o nosso coração. Ele tenta dominar o nosso coração. Esse cheirar mal para a nossa alma renovada, assim como um cadáver. Quem me livrará deste homem miserável, diz Paulo? Quem me livrará?
Quem gosta de... A gente não é exposto a cadáveres de homens, mas nós que morávamos no interior, ou às vezes você passa na beira de um asfalto, tem um animal morto. Quem gosta de parar e sentir o aroma daquele cheiro, daquele cadáver morto há dias? Ninguém não gosta. Essa deve ser a nossa posição ante ao pecado, a nossa velha natureza. Nós temos que entender que o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. E nós devemos tratar o pecado de tal maneira. É evidente que quando nós olhamos a aparência do pecado antes de ser cometido, aparentemente é agradável, é bonito, é esbelto, é uau. E ninguém não comete o pecado porque ele cheira mal. Mas nós, como cristãos, nós precisamos pensar imediatamente que este pecado, que aparentemente se apresenta bonito, cheira bem, ele cheira, na verdade, mal. Ele é abominável aos olhos de Deus, às narinas de Deus. Quando Deus manda Jonas a pregar a Nínive, ele diz que o pecado do povo de Nínive cheirava mal às suas narinas. O salmista, ele vai usar essas inferências várias vezes, de que o cheiro do pecado, da abominação, cheira mal às narinas de Deus. Então, você sente essa repulsa contra o pecado? Ou isso lhe é familiar, até mesmo agradável? Então, nós examinando, conseguindo responder essas duas perguntas, nós sabemos se realmente nós estamos na fé. Uma pessoa regenerada, ela luta diariamente e ela jamais aceita o pecado dominar a sua vida. E aí eu quero fazer, quem sabe o sermão hoje será um pouco diferente. Eu quero fazer alguns pontos. A justificação e a santificação, nós já falamos isso na semana passada, mas nós precisamos tratar isso. A nossa justificação, que é o grande tema do início da carta de Romanos, enfatizada claramente no capítulo 5, né, ela é uma decisão jurídica. Ela é uma declaração imutável, ela não muda. Preste bem atenção nisso. A justificação, ela é imutável, ela não muda. Irmãos, nós temos que entender que nós falamos sobre um Deus genuíno, um Deus extremamente poderoso. Deus, ele não era quando ele nos justifica. Deus, ele dá a sua declaração jurídica. Ele é um juiz justo e não baseado na nossa justiça. Então essa decisão, ela não muda, ela não é invariável. Deus nos declara justos por meio de Jesus Cristo, não é por meio de nossas obras. O grande problema da maioria das igrejas é esse. É que nós pensamos que a declaração da justificação, ela é da parte de Deus olhando para o homem. Não, Deus, ele não olha para o homem quando justifica. Deus olha para Jesus Cristo, para o ato de Cristo na cruz. E então ele nos torna definitivamente filhos. E aí hoje nós celebramos os dias das mães. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Eu me lembro do John, né? Não tem como esquecer. Eu que sou pai não tenho como esquecer do filho, porque ele volta e meia, ele está lá, quer mamar, e está lá. A mãe não esquece desse filho, e ainda se isso acontecer, Deus não se esquecerá de nós. Isso é profundo. Então, da justificação, nada mais muda nessa posição, nesse relacionamento que nós temos com Deus Pai. Assim como um filho continua sendo filho por toda a vida, seja ele difícil de educar ou não, também a nossa posição diante de Deus, ela permanece firme. Isso é a justificação, irmãos. Daí vem essa afirmação que é tão difícil para um crente legalista entender: uma vez salvo, salvo para sempre. Não por nosso mérito, mas pela graça de Deus. O nosso andar, agora o nosso comportamento, é a área da santificação.
Enquanto a justificação é um ato instantâneo de Deus, a santificação é um processo que nós vivemos ao longo da vida. Nele nós vamos experimentar êxitos, fracassos, mas a nossa posição diante de Deus ela permanece a mesma. Nós somos justificados pela graça de Deus, ainda que diariamente nós sejamos abandonados, chamados a abandonar o velho homem e morrer para o pecado. O que nós devemos fazer? Hebreus capítulo 12, o verso 1 diz assim: deixemos de lado todo o peso, o pecado que tão facilmente nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu sempre gosto de frisar de que nós, quando cremos em Cristo, Ele operou a justificação em nossa vida, nós embarcamos num trem. Uma longa viagem. Nesse trem você vai ter vários percalços, mas independentemente se você quer ou não, se você se sente bem lá dentro ou não, o trem vai chegar ao seu destino. Porque o trem ele não está operando de acordo com a tua vontade, ele está operando de acordo com a vontade do seu piloto. E ele tem um traço de saída e uma chegada. Neste trem você vai se sentir mal. Às vezes você vai querer se jogar no trem, você está enjoado, você vai ter desentendimentos dentro desse trem, mas o trem vai chegar. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, diz a palavra de Deus. O homem mundano, ele não conhece essa luta. O homem ímpio não conhece essa luta. O cristão nominal está despreocupado. Mas os verdadeiros filhos de Deus, o pecado é como um corpo de morte que lhes foi imposto e gemem sobre o seu peso. O nosso ver em relação ao pecado é como se fosse um cadáver morto. Nós temos repulsa contra isso. Qual deve ser a nossa reação a isso? Gratidão por meio de Jesus Cristo. Romanos, no capítulo 7, Paulo exclama assim no verso 25: graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A nossa luta no processo da santificação permanece. O apóstolo Paulo ele se lembra da justificação e reconhece com o coração cheio de consolo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando você pensa, e eu sei que não é só comigo que acontece, mas quantas vezes nós paramos em nossa longa trajetória e nós temos aquele desejo de pular do barco, né? Ou, tá difícil, não sei se vale a pena. E aí Paulo ele também passou por isso. Então, ele chega ao ponto de dizer assim: eu sou um homem tão miserável, quem vai me livrar deste... E aí Paulo, ele lembra com exultação de quem ele é. Ele é um filho de Deus. Ele diz agora, não há nenhuma condenação para mim. Nós não somos aquelas pessoas desesperadas, que nem esses cristãos religiosos que dizem assim, que estão correndo atrás da sua vitória. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Nós não temos mais nenhuma condenação. Esse agora, permanece verdadeiro o tempo inteiro em que lutamos. Meu querido, não importa se você amanhã, quem sabe, você vai tropeçar, você vai pecar. Não importa, o amor de Deus não muda por você. Mas isso não deve ser uma legalidade para nós pecarmos deliberadamente. Porque essas pessoas nos acusam, dizendo, vocês acreditam que vocês são salvos e agora podem viver do jeito que vocês querem. Não é exatamente o contrário. O fato de nós sermos salvos, agora nosso coração rejubila de alegria e de gratidão ao Senhor, e agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou viver uma vida de santificação, porque apenas fazendo isso, entendendo isso, é que isso evidencia de que eu fui salvo. Mesmo quando um cristão cai e falha, isso não significa condenação para esse cristão, mas sim uma educação mais amorosa da parte de Deus. O pecado do Filho de Deus, entenda isso, não traz condenação, mas disciplina, correção e purificação. Não quer dizer que nós vamos pecar como filhos de Deus e nada vai acontecer.
Mas isso vai trazer para nós uma disciplina. Tem uma grande repulsa, por exemplo, dentro do sistema cristão brasileiro. Se você vai beber álcool, você vai ser fulminado. Ok. A Bíblia diz, não se embriague. Mas a mesma intenção, a Bíblia diz que nós não devemos ser glutões, que nós não devemos comer exageradamente, assim como uma pessoa que vai beber demais, ela pode bater o carro, ela pode ter outras, o pecado da embriaguez pode trazer algo imediato, mas se você comer demais, e às vezes nós erramos muito nisso, você vai poder se arrumar uma passagem para Passo Fundo, né? Você vai colher, né? Então, o acusador sempre vai se aproveitar disso. Satanás, ele vai se aproveitar disso, ele vai dizer assim, você fracassou, você está perdido. O diabo, ele tem prazer em fazer isso. Irmãos, vocês entendem o porquê que é tão importante nós termos uma boa teologia, um bom entendimento do Evangelho? Irmãos, por muitos anos eu vivi esse temor. Eu pensei que quando eu pecava, eu nasci ouvindo isso, eu pensei que quando eu pecava, ia lá, alguém apagava o meu nome do livro da vida. Aí eu me arrependi. Aí alguém lá ia escrevia de novo, parecia, poxa, não é assim que funciona. Deus, Ele sabiamente, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, antes mesmo de nós existirmos. Que maravilhoso isso. E aí, qual é o nosso sentimento? De gratidão. Deus, obrigado, que privilégio que o Senhor me deu de ser chamado teu filho. E a consequência dessa gratidão, uma vida de santidade, uma vida de santidade. Pois quem está em Cristo permanece filho de Deus, não será condenado. Como nós já falamos, que assim como uma mãe jamais pode deixar de ser mãe de um filho bonito, ou de um filho rebelde, também Deus continua sendo o nosso Pai. Mesmo quando Ele precisa às vezes ser severo conosco. Mesmo os filhos de Deus que pecam continuam sendo filhos de Deus e estão seguros. Se nós, sendo carnais, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina Deus, o nosso Pai, cheio de amor. Sabe por que Ele nos pode tratar desta maneira, mesmo que quando nós pecamos? Porque a sua ira foi toda derramada em cima do seu Filho Jesus. Não quer dizer que Ele olha impassivamente, que Ele olha de uma forma, não, pecou, não, está tudo bem. Não, vai gerar uma consequência aquele pecado. Mas esse pecado, a ira deste pecado não é colocada sobre nós, mas foi colocada sobre Cristo. Por isso nós devemos ser gratos a Ele. Amém? Só que já não há mais nenhuma condenação, mas existe uma condenação. Existe condenação. Justamente essa, por nós sermos tão alegres e felizes. Agora já nenhuma condenação há. Mas ela continua sendo séria, ela não é apenas confortadora, consoladora, mas ela também é extremamente séria. Não há condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo. E cada vez mais isso é abreviado para não há mais condenação. E ponto final. As pessoas, elas esquecem da segunda parte. Elas vão abreviando. Não há mais nenhuma condenação. Não há mais condenação. Mas esquecem da última parte. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, eu não posso chegar para qualquer pessoa e dizer, não te preocupa, meu querido, minha querida, você não vai ser mais condenado, não há mais condenação. Nós precisamos enfatizar exatamente isso. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque esse é o pensamento, esse pensamento repete a antiga tentação da serpente. Que o homem se rebelando contra Deus não morreria.
Porém, a Bíblia ela nos fala de uma forma tão clara. Quem permanece sem Cristo permanece sob condenação. Tornou-se muito popular, não julgueis, né? Negar o juízo punitivo de Deus, atribuir felicidade eterna para todos. Não, todos são filhos de Deus. Todos merecemos porque também somos filhos de Deus. Mas um pregador que silencia essa verdade, trai a sua responsabilidade. Ainda que isso seja impopular, mas nós podemos dizer calmamente, tranquilamente, severamente, quem não está em Cristo está sob o juízo de Deus. Então a salvação, ela está onde? Ela está em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Essa é a verdade. O nosso estar em Cristo é o único critério salvador. Como nós entramos em Cristo? Jesus disse, eu sou a porta. A causa não é uma vontade própria, uma decisão humana ou algum mérito, mas o próprio Deus que graciosamente nos conduziu até lá. 1 Coríntios 1,30. Se você quiser guardar, 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então, a fé em Cristo é o resultado de uma obra milagrosa da parte de Deus. Por isso, o próprio Jesus diz em João 3,36, quem crê no Filho, Jesus estava falando dele mesmo, tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho, não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então essa ira do pecado, ela somente foi aplacada de quem? Do mundo inteiro? Não. Daqueles que estão em Cristo Jesus. Daqueles que estão em Cristo Jesus. Marcos 16:16, mas quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então o objetivo da nossa pregação, o objetivo da Igreja Arca, não é receber aplausos, mas é ser fiel à palavra de Deus, para conduzir as pessoas aonde? Para a salvação. O que significa então estar em Cristo? Antigamente, as pessoas elas buscavam fortalezas para proteção. Eu sou apaixonado por filmes de guerra, filmes épicos. E eu sempre olho, as pessoas procurando fortes. As pessoas procurando lugares com muros altos, cidades. Se você olhar, se você viajar para a Europa, nós tivemos a oportunidade de olhar algumas cidades. E aí quando você olha muito antigamente, as cidades elas eram todas cercadas por muros. Lá dentro a população ela estava segura. A nossa fortaleza é Cristo. Sim, Cristo é nosso refúgio. Provérbios 18:10 diz assim, o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Então quem foge para a fé em Cristo Jesus está seguro no santuário de Deus. Em Cristo significa então estar sob a proteção dessa rocha que é Cristo Jesus. Como Cristo nos protege? A nossa proteção, ela está na união íntima com Ele. A Bíblia ela nos ilustra como figuras de videira e de ramos. Cabeça, Cristo é o cabeça, nós somos os membros do corpo. O que acontece com a cabeça, acontece também em todo o corpo. Nós fomos crucificados, mortos, sepultados, ressuscitados com Cristo. Romanos 6:4-5 diz isso. Se Cristo, a cabeça, venceu a condenação, ela não pode mais alcançar nenhum membro do seu corpo. Esses dias nós estávamos falando ainda, Uma mulher estava em um leito de enfermidade. E aí ela questiona o seu pastor e diz, pastor, será que por um descuido, quem sabe eu não possa resvalar por entre os dedos de Jesus e então eu perder a minha salvação? Aí aquele pastor sabiamente diz assim, irmã, isso é impossível. Você não está entre os dedos de Jesus. Você é um dos dedos do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não temos a possibilidade de resvalar, porque nós somos os membros. E os membros não caem simplesmente da mão. Tal é a nossa segurança. Ele carregou a nossa punição. Então não resta mais punição para nós. Essa punição do pecado, o salário do pecado é a morte. Cristo já pagou.
Tem um evangelista chamado Dwight Moody, ele diz que um homem cujo amigo havia morrido em seu lugar no serviço militar foi convocado uma segunda vez. E diz então que esse tribunal militar decidiu: quem já caiu por meio de um substituto não precisa servir novamente, não precisa ir à guerra. Então esse amigo foi beneficiado porque o seu colega de batalha morreu no lugar dele na batalha. E agora eles estão chamando ele para ele servir novamente. Então o tribunal disse: não, o teu amigo já morreu em teu lugar. Então você não precisa servir novamente, você não precisa se expor à morte novamente. Assim também é o juízo de Deus. Quem morreu em Cristo teve o seu juízo perfeitamente satisfeito na obra de Cristo. Aqui está a nossa alegria, aqui está o nosso consolo, aqui está a nossa certeza. E aí, então nós podemos resumir dizendo: agora já há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a pergunta que eu anseio fazer, e já está no final do sermão, é exatamente essa: você está onde? Em Cristo? Então Ele é a sua fortaleza, seu abrigo. Ele é a sua proteção. Para onde vão os teus pensamentos quando tudo vai mal? Para onde vão as tuas dúvidas quando tudo vai mal? Paulo, ele era um homem cheio de dúvidas. Caramba, Paulo, o maior missionário que a Bíblia já viu. Ele disse: eu sou um homem tão miserável, caramba. Eu sou miserável, quem vai me livrar? E aí Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fuja para a rocha, que é Cristo. E nele está a eterna segurança da salvação. Irmãos, esse foi um dos pontos da teologia reformada, principalmente, que mais alterou a minha fé em Cristo Jesus. Porque quantas vezes a gente fica balançado com tantas teorias, com tantas ministrações que às vezes a gente ouvia. Pense seriamente: se a salvação dependesse exclusivamente daquilo que você faz, eu estaria perdido. Porque tem dias que a gente acorda tão crente, tem dias que a gente acorda tão miserável, como Paulo. Mas para Deus, a nossa posição diante de Deus não muda. Não muda quando nós acordamos num dia nublado, triste, ou acorda num dia cheio de sol, cheio de alegria. Para nós muda totalmente. Nosso estado emotivo não é igual. Mas para Deus, a nossa salvação ela não muda em nenhum desses momentos. Ela continua intacta. Porque a nossa redenção, ela está guardada em Cristo. E não em nós. Não nas nossas obras. Irmãos, e eu sempre falo isso. Isso não deve nos inibir de fazer boas obras. E eu falo sempre a mesma frase. Porque nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós fizemos boas obras porque somos salvos. Meu irmão, conhecendo essa verdade, você pode sair daqui nessa manhã tranquilamente, sabendo que tua salvação está garantida em Cristo. Garantida em Cristo. É disso que trata esses primeiros versículos deste capítulo 8. E aí depois, no outro domingo, a Bíblia vai continuar falando sobre isso. Como é que agem essas pessoas que são regidas pelo Espírito Santo? Nós não estamos mais na carne, mas no Espírito. Isso não... Geralmente, antigamente, as pessoas, nós ensinavam de que as pessoas salvas, elas tinham que ser diferentes. Elas tinham que apresentar uma marca visível. Mas a verdade é que a primeira marca que nós temos, ela está
no selo que nós temos em nosso coração. Aquilo que nós brotamos para fora de dentro de nós. Aquilo que Cristo diz que nós somos. Somos remidos e salvos.